Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo que está aqui presencialmente, também que está assistindo a gente pela internet. Meu nome é Thiago Araújo. A gente começa o debate de hoje sobre os pequenos e grandes nichos, como falar com os segmentos sem esquecer do grande público. E aqui comigo, a gente tem a Aline Monteiro, da Info. Oi. Olá. A Iana Chan, do Educar para Crescer. Oi. O Otávio Cohen, da Super Interessante. Oi. E a Nádia Caco, da casa.com.br. Oi. Vamos lá. E assim, para dar um pouquinho de contexto sobre o debate de hoje, a ideia nasceu lá no nosso comitê de mídias sociais. Essa semana, segunda-feira, a gente conversou e o desafio de lidar com quem que te ama e que te E para começar esse bate-papo, a Nádia vai mostrar para a gente uma das redes sociais, na verdade, uma coisa bem específica deles, que dá um resultado muito legal. E ela vai, na verdade, um dos melhores, ou talvez o melhor resultado do Casa, que é o Ning. Conta pra gente, Nádia. Redes sociais do Casa.com, só queria falar sobre o site em si, que o Casa.com é o portal da editora Abril, que agrega o conteúdo de arquitetura e decoração. Então tem as revistas Casa Cláudia Luxo, Arquitetura e Construção, Minha Casa e Bons Fluidos, que acabou de entrar, além do próprio conteúdo do site. Ele é um portal, então ele tem uma audiência, acho que bem grande em relação aos outros sites da Abril. E mesmo sendo várias marcas de casa, cada uma delas, eles têm um público específico. Então, assim, o público de Minha Casa é diferente de Casa Cláudia, que é diferente de Bons Fluidos. Então, nas redes sociais, na verdade, a gente separa. Então, cada marca tem uma fanpage, tem um Twitter e tudo mais. Na verdade, só tem uns números, assim, para situar os números atuais. E, enfim, como o Thiago falou, o nosso maior destaque, eu acho que é a coisa mais diferente, na verdade, do núcleo, que são as redes Ning. Deixa eu... que são redes Nings. Na verdade, Ning é uma plataforma que você pode comprar uma assinatura, você paga $50 por mês e você pode montar uma rede social própria. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse um Orkut próprio nosso, que a gente fosse o Google e tá ali determinando a rede social. A gente tem 4, na verdade. Tem uma chamada Casa Pro, que é só para arquitetos e decoradores. A comunidade Casa Cláudia, que é voltada para a revista Casa Cláudia. Uma nova chamada Clube da Construção, que é para as pessoas que estão construindo. E a comunidade Minha Casa, que é o que eu trouxe aqui, que é uma comunidade para os leitores da revista. E ela é bem bacana, porque, na verdade, a comunidade ela surgiu antes do primeiro número da revista ir para a banca. Porque, assim, a Minha Casa é uma revista nova, não tem nem 3 anos, e desde antes da edição número 1, a comunidade já existia. Então, as pessoas já entravam, colocavam fotos e tudo mais. E o que tem? É como se fosse um site, a pessoa entra na comunidade, faz um cadastro, e uma vez lá dentro, ela pode colocar fotos da casa dela, ela pode conversar com outras pessoas que gostam da revista e de decoração. O pessoal da redação pode ter um contato mais direto com os leitores. E tem algumas coisas que são um pouco diferentes assim do Facebook, que como é uma rede nossa, a gente que impõe as regras. Então, a gente pode rodar publicidade, a gente pode colocar concurso cultural. Assim, os termos de uso do Ning não bloqueiam nada, apesar que eu acho que o jurídico agora bloqueia. Então, Diga aí. E, enfim, a publicidade, então, é por causa. A audiência, além de ser uma ótima fonte de entrada para o Casa.com, ela também conta para o... Assim, a audiência da rede social também é somada à audiência do site. Então, se você está lá dentro, você está gerando audiência para o Casa.com. Tanto o Google Analytics, Net Ratings, com Score. Então, é uma parte, é como se fosse uma parte do site mesmo. Tenho muita integração com a revista, então tem muita coisa que as pessoas colocam na comunidade, acaba entrando na revista ou entrando no site da Minha Casa. E eu acho que é mais ou menos isso. E hoje a gente tem 30 mil membros
e mais de 41 mil fotos. Então, são 30 mil membros de pessoas que entraram no minhacasa.abril.com.br, fizeram um cadastro e estavam ali. Então, são pessoas que conheceram. Não é só que tipo, ela chegou e viu no Facebook e deu um like, né? Ela teve que fazer um cadastro, esperar uma aprovação e tudo mais. Aí aqui é só uma seção que eu separei da comunidade, que chama Meu Canto Preferido, que é onde entra todas as fotos de casas que os próprios leitores mandam. Essas fotos têm mais de 41 mil, e elas, todo mês, o pessoal da revista separa um dos ambientes que está lá na comunidade e vira uma matéria na revista. E assim, desde o primeiro número isso existe. Uma outra parte que existe também dentro da comunidade é um grupo dentro da comunidade que chama Fiz Como Minha Casa. Isso começou porque as pessoas começavam a ver as matérias, copiar as ideias na casa delas e mandar para a gente. Elas mandavam assim, espontaneamente, sem a gente pedir. Então, a gente começou a organizar todo esse conteúdo. Então, tem um grupo dentro da comunidade que as pessoas colocam exatamente o que elas se inspiraram, como elas se inspiraram e como ficou a casa delas. Então, eu só separei um exemplo desse banheiro, que o primeiro banheiro é uma foto enviada por um leitor e o segundo é a matéria que saiu na revista. Então, tipo, a pessoa viu na revista e fez na casa dela e enviou a foto para a gente. Aí, pelo volume de fotos que a gente recebia, quando a revista fez 1 ano, a gente promoveu um concurso cultural meio que para premiar esses leitores, porque é um engajamento bem bacana, porque eles, além de se inspirarem, eles avisam a gente que eles fizeram. Então, a gente colocou um concurso cultural. Nesse mesmo esquema, a pessoa tinha que mandar a foto do que ela fez e avisar de qual matéria ela se inspirou. E a gente escolheu um leitor de cada estado do Brasil para sair tanto na revista, como também eles ganharam um adesivo de parede personalizado. Então, assim, foi em 1 ano da revista, ou seja, tinha 12 edições da revista na banca, tinha um número limitado de matérias, e mesmo assim as pessoas conseguiram se inspirar e enfim, aplicar na casa delas e mandar para a gente. Saiu tanto no site, saiu um encarte especial na revista e foi patrocinado ainda o concurso. E essa aqui é só a ação de 2 anos da revista, que foi agora em maio, de aniversário, que, enfim, a gente não tinha nem muito dinheiro para fazer concurso, nem nada do tipo, então a gente teve que se virar com o que a gente tinha lá. Então, primeiro a gente fez um concurso cultural que nem deu o prêmio, na verdade, que são esses logos customizados. A gente disponibilizou um PDF em branco e aí pediu para as pessoas desenharem, pintarem e mandarem para a gente. Teve gente que fez patchwork, tirou foto e tudo mais. O concurso ficou no ar umas 3 semanas, a gente recebeu 160 logos. E só como um prêmio simbólico, esses logos customizados, eles viraram um avatar da minha casa nas redes sociais. Então, por 1 semana, cada um deles ficou como a fotinho no Facebook da minha casa, no Ning, no Twitter. E o pessoal ficou super feliz, assim, tipo, meu desenho virou o avatar oficial da revista essa semana. E a segunda, e também isso vem pelo fato que a edição de aniversário de 2 anos foi a primeira que o logo da revista mudou de cor. Sempre era branco, sempre era preto e vermelho. E foi a primeira vez que ele mudou, que ele veio dourado. Então, a partir dessa revista, desse número, todos os outros logos ficaram coloridos. Então, foi tipo, só para marcar essa passagem. E a segunda ação foi para meio que agradecer os internautas, assim. Então, a gente criou uns fóruns falando do aniversário da minha casa de 2 anos. E todo mundo que deu parabéns, ou mandou uma mensagem ou algo do tipo, a gente criou esse mosaico com as 390 primeiras pessoas que mandaram as mensagens. Então, ele virou uma coisa meio batalha naval, na verdade. Isso foi impresso na revista. Aí, os nomes dessas pessoas estavam no site e no Facebook. Então, a pessoa via ali, eu estou no número, 7C, e colocava o nome. Então, tanto no site você viu o nome de todo mundo, e no Facebook a gente transformou isso naquela cover de cima da página, e a gente pedia para as pessoas se marcarem. Então, tipo, se você saiu na revista, marque aqui seu nome. Então, tipo, um monte de gente se marcou, passou para o pai, para a mãe, e falou, olha, eu estou na revista e tudo mais. Então, foi bem bacana. E foi só os 390 que a gente escolheu, na verdade, foi só para falar que a edição de aniversário ela custava R$1 mais barato. Em vez de R$4,90, era R$3,90. Então, a gente escolheu 390 pessoas. Foi só por isso. Acho que é isso. Legal. Antes de passar para a Iana falar, eu queria explicar um pouquinho do motivo que eu pedi para você falar sobre o Ning. A gente está fazendo um estudo aqui na Abril agora sobre o tipo de usuário que cada rede social traz, e a gente vê que no caso de vocês sabem disso, mas falando para todo mundo,
é um dos melhores usuários, assim, talvez o melhor para o site, porque ele passa mais tempo, ele é mais engajado, ele é o cara que, né, socializa com o conteúdo. Então, muito mais, né, que além de passar para o site, também tem o... Então, na verdade, além de ele ser já uma parte do site em si, a pessoa que está ali no link, por mais que sejam só 30 mil pessoas, não é 30, só 100 mil fãs no Facebook, mas são pessoas que conhecem a marca. Exato. Então, você até peguei uns números para ilustrar isso. A média de páginas por visita dentro do Ning é de 4,7. Então, todo mundo que entra no Ning entra em pelo menos 4 páginas. E quem clica no Ning para ir para o casa.com.br tem uma navegação média de 14 páginas por visita. Então, tipo, a pessoa ela entra e fica muito tempo no site. Então, acho que é uma audiência, enfim, fiel, de qualquer forma, e ela é engajada. Acho que só pelo fato das pessoas tirarem foto, mandarem pra gente, mandarem parabéns, é um diferencial, assim. É muito legal. Parabéns pelo trabalho. E agora vamos lá com a Iana, vai falar um pouquinho do Educar para Crescer. Conta pra gente. Como que eu brinco aqui? É só apertar aqui. Então, boa noite todo mundo. Acho que só antes de eu falar das redes do Educar, é legal a gente explicar um pouco o que é o Educar para Crescer, porque a gente é um projeto novo, enfim. Um pouquinho próximo do... Assim? E a nossa missão determina muito como a gente enxerga as redes sociais. Então, Educar para Crescer é um projeto sem fins lucrativos, e daí já vai uma diferença considerável para vocês, que nasceu há 4 anos, e a gente tem um sonho que é melhorar a qualidade da educação no Brasil. E a gente acha que isso só vai acontecer quando a educação for, de fato, a pauta nacional, assim. Então, na verdade, como a gente costuma comparar muito a educação com a sustentabilidade, né? Esse processo que a sustentabilidade sofreu ao longo dos anos, de relevância, enfim, hoje até as crianças estudam isso, sabem que é importante discutir e praticar sustentabilidade, as empresas sabem que é bacana investir nisso, então a gente tem essa missão de evangelizar, digamos assim, né? Então, para o Educar para Crescer, quanto mais gente tendo acesso a conteúdo, discutindo educação, melhor. Então, por isso, o Face, para a gente, é muito mais, além de ser uma ponte, óbvio, de levar para o site, mas é o próprio meio em si, assim, é o fim em si mesmo. É o espaço em que as pessoas discutem educação, se informam sobre o assunto. Então, enfim, apesar de... É claro que a gente quer levar as pessoas para o site, como a gente estava falando, é a nossa plataforma, né? É onde a informação se dá de maneira mais profunda, digamos assim. Mas só o fato do nosso falando sobre isso, né, do Face, que é a soma de interações com a página e tal, ter um número bacana para a gente é legal, porque significa que as pessoas estão tendo contato com a educação diariamente, assim. Então, apesar disso, as redes sociais trazem visita para os nossos sites, fica em torno de 10%, e dessas visitas, o Facebook é responsável por 95% delas. Então, o nosso Face é de fato, a nossa maior rede de longe, assim. Então, agora entrando no Face, a nossa página tem 250 mil fãs, e o falando sobre isso fica em torno dos 30%, 40%, às vezes quando a gente dá uma sacada muito legal, isso atinge até 60%, 70%. E aí, a gente começou a investir mesmo no Face no meio do ano passado, mas meio que sem saber o que a gente estava fazendo lá. Todo mundo está no Facebook, vamos também, o que a gente faz? Não sei. E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de escolher o que postar, saber como postar. E ao longo do tempo a gente foi construindo um personagem, assim, que pudesse ajudar a gente a afinar esse tom. Então, assim como a Contigo tem o Bob Esponja safadinho, né, safadinho? O Bob Esponja safadinho, o Educar para Crescer tem a tia Neide. A tia Neide, a palavra de ordem dela é fofa, assim. A tia Neide é uma pessoa fofa, ela é aquela amiga que adora compartilhar informação útil com os amigos. Ela é bem aquela tia que sugere, no final do ano, um amigo secreto, assim, para a família. E foi exatamente o que a gente fez no ano passado. Enfim, por ser... tia Neide tem essa linguagem simples, quase informal mesmo, bem de igual para igual. E a tia Neide adora imagens. Acho que, na verdade, o Facebook adora imagens, né? O Sbarai, na Semana de Imagem, falou que 70% das interações que ocorrem no Facebook são relacionadas à imagem. Então, gente postando, comentando, compartilhando, dando like em imagem. E a gente tem um apoio muito importante da arte. Mandar um beijo para a Luciana.
Então, eles ajudam a gente a pensar conteúdos exclusivos para o Face, e isso dá um resultado muito bacana para a gente. A Tia Neide trabalha das 9 até as 11, mais ou menos, às vezes ela tem insônia, e ela posta a cada 2 horas, mais ou menos, também. A gente postava de 1 em 1 hora, tipo telecena. Mas a gente começou a fazer testes, meio que acertando e errando, e a gente chegou nessa média de 2 horas, que é um tempo bacana para esse post rodar e ter uma visibilidade legal. A gente também sempre aprendeu também a postar com contexto, porque antes a gente meio que ia alimentando o Face, tem que colocar lá uma matéria, copia o olho e é tudo, e aí vamos embora. E a gente percebeu que se a gente acompanhasse efemérides, por exemplo, dia da alfabetização, dia aniversário de algum escritor, se a gente acompanhasse essas datas, parece que o potencial disso viralizar aumenta, assim. Então a gente tem lá uma lista de todas as datas que tem a ver com o tema, então isso acho que foi uma sacada legal. Além disso, a gente acompanha o calendário escolar, então época de prova, férias, reunião, tal, a gente posta matérias que nossos leitores vão precisar naquele momento. E além disso, a gente também posta de acordo com a hora do dia. Então, de manhã, a gente não vai postar uma coisa super séria sobre os desafios da educação. A gente posta uma coisa mais leve, mais inspiradora, uma brincadeira. Ao longo do dia, isso vai ficando mais, digamos assim, pesado. E à noite, a gente volta para o lúdico, para o leve, para o bons sonhos, uma coisa assim. E aí, para a Tia Neide, o Face é relacionamento. Assim. Então, eu trouxe esses 4 verbos que são os preferidos dela, que é a Tia Neide fala, ela ouve, ela reage e ela cria. E aí eu trouxe um exemplo de cada um desses verbos para ver como que a Tia Neide... o primeiro... Esse é o nosso primeiro viral, e acho que é o maior viral até agora que a gente conseguiu. Ele teve mais de 30 mil compartilhamentos. E aí o bacana é que na semana passada, quando eu fui tirar o print desse cartaz, né, dessa arte, ela ainda estava sendo compartilhada. Então, e a gente postou em março. Então ela ainda está girando a rede. E ela é a cara da Tia Neide, né? É uma imagem fofa, com uma dica prática, né, uma dica útil, essa que a gente chama de pílula de informação. Tem esse selinho de dica do dia, que também foi uma sacada da arte, que é essa coisa do dica do dia, frase do dia, alguma coisa do dia, sempre também aumenta esse potencial desse conteúdo ir para frente, né? Não sei se a pessoa deve achar que ou ela compartilha ou amanhã já não vai ter mais, sei lá. E aí elas compartilham. E aí a gente coloca o link também para quem quiser mais informações ir para o site. Mas o mais legal desse conteúdo foi que quando a gente clica lá em compartilhamentos para ver o que as pessoas escrevem ao compartilhar essa mensagem, a gente encontrou um monte de coisas como essa. Acho que não dá para ler direito, mas os próprios pais usaram esse conteúdo para fazer aquilo que a gente estava sugerindo na mensagem. A mensagem era... Ué, não funciona? Não volta? Aqui. Um elogio pode mudar nosso dia. Valorize o esforço do seu filho. E os pais, dito e feito, eles compartilharam... Compartilharam, e essa é uma mãe que comentava algo do tipo: filhas, tagueou as filhas, vocês são inteligentes, tenho muito orgulho de vocês. E as filhas responderam. Então a gente achou isso muito legal, assim. Além do fato de ser muito amor na vida, né, e a Tia Neide adora carinho, o fato dessa mensagem ter ido muito, muito bem, cumprindo essa missão de levar a mensagem para muita gente, ela se tornou o próprio meio pelo qual as pessoas realizavam aquilo que a gente sugeria. Então, a gente ficou muito feliz com essa comunicação, foi bem certeira. Outra coisa bacana que surgiu desse cartaz foi que as pessoas comentavam muito que queriam imprimir e colocar na geladeira, levar para reunião e tal. E a gente teve esse insight de fazer o movimento inverso, né? Então, geralmente o site alimenta o Face. Falou, puxa, esse conteúdo exclusivo para o Face pode estar no site também. Então, a gente disponibilizou os PDFs para as pessoas fazerem download e acho que foi bem legal também. E aí, então, a gente vai para o segundo verbo, que é saber ouvir a sua audiência. Acho que ouvir, na verdade, é o que é mais de precioso para a gente, porque a gente consegue conhecer nosso público, saber quais são os seus desejos, suas vontades, suas angústias. E isso passou a influenciar a nossa reunião de pautas também. Então, essa foi uma matéria que foi feita exclusivamente porque pediram.
muita gente comentava em matérias que não tinham nada a ver, o que eu faço quando meu filho começa a espernear, se joga no chão, chora e tal. Então a gente fez essa matéria, que ficou bem legal, pais, acessem. E como a gente sabia que tinha uma demanda por esse conteúdo, a gente falou, vamos então caprichar no como divulgar, né? Pra gente é muito claro que conteúdo é preponderante, é a variável que vai determinar se tua postagem vai para frente ou não, mas o como também pode ajudar bastante. Então, a gente encomendou uma ilustra, né, de novo o fofo, né, essa coisa gostosa assim, de se ver, fez mais uma dessas séries Dica do Dia, a pílula de informação, o link e postou. E ela foi bem também, ela teve 5.600 compartilhamentos e nesse ABO, né, como a gente consegue contabilizar os cliques agora, só esse link teve 3.000 cliques, que é bastante para uma postagem. Assim, a nossa média fica em torno de 200, 300 cliques. Então, foi algo legal também. E aí, a gente vai para o reagir. A gente tem uma sessão no Educar para Crescer que se chama Amigos do Educar. A gente entrevista celebridades sobre educação, enfim, a vida escolar, a importância dos pais na educação. E sempre que a gente posta esse conteúdo, né, que é uma maneira de emprestar a visibilidade dos famosos para a educação, inclusive a Contigo dá uma força para essa sessão também, as pessoas tinham 2 comentários preponderantes. Assim. O primeiro era, pelo amor de Deus, eu preciso dessa camiseta, me dá uma, onde eu compro, manda 10 aqui para minha casa. E o segundo comentário era, poxa, mas essas pessoas não vivem educação, né? Elas não têm filhos, sei lá, algumas nem estudaram e tal. Por que vocês não entrevistam gente que lida mais com isso? E aí isso ficou um pouco na gente, e aí quando a gente precisava pensar num concurso cultural para o Dia da Educação, de novo a efeméride, a gente falou, vamos então juntar essas 2 coisas. A gente fez um concurso para as pessoas enviarem histórias de educação, e aí os 10 melhores ganhavam camisetas do Educar, né, vestiam a camisa da educação literalmente, e o primeiro lugar ia se tornar o próximo amigo do Educar para Crescer. E quem ganhou foi essa Roberta Pimentel, que é uma psicopedagoga lá de Mato Grosso. E a gente foi, né? Vamos fazer a entrevista, tem que fazer sem grandes expectativas. E acabou que ela é uma pessoa incrível, tem tudo a ver com Educar para Crescer, falou coisas ótimas, a entrevista ficou super legal. E a gente foi descobrir depois, que é a foto lá de baixo, que ela tem um quadro num programa televisivo lá de Mato Grosso, e ela ficou tão lisonjeada de ter recebido essa atenção da gente, de a gente ter mandado o fotógrafo lá, fazer a produção, de ela sair no Educar para Crescer, que ela foi com a nossa camiseta apresentar o programa, falou bem do nosso site, recomendou para todo mundo. E aí ela tem um blog também que fala sobre educação, e ela vira e mexe, cita o Educar para Crescer. Ela faz matérias indicando as melhores matérias do nosso site, faz textos, né, indicando as melhores matérias do nosso site. Então, acabou gerando uma mídia espontânea bacana para a gente também. E aí eu vou para o último verbo, antes que o Thiago me mate, que eu estou me prolongando, que é criar. Acho que rede social, para a gente, é muito novo, né? A gente não tem uma receita pronta, então a gente experimenta muito, e lá no Educar, pelo menos, a gente tem essa liberdade de propor coisas diferentes, isso é bem bacana. E aí, a Tia Neide é meio cara de pau, né? Então mas ela tem um bom motivo, né? A educação. Então, a gente sempre vive pedindo ajuda para os amigos da Abril para compartilharem nosso conteúdo, para ajudar, né, fazer com que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. E como o incentivo à leitura é uma das nossas bandeiras, a gente fez esse especial para o centenário do Nelson Rodrigues, e uma parte dessa ferramenta era uma coleção de frases, de citações do Nelson Rodrigues, acho que é um dos melhores frasistas do Brasil. O cara tem frase para tudo que vocês possam imaginar. E aí o marketing veio com uma ideia, e isso é bacana também, acho que é uma das únicas vantagens de ter uma redação pequena e compacta, é que todo mundo troca bastante, todo mundo conhece o Face, todo mundo é administrador, então todo mundo dá pitacos. E aí o marketing falou, poxa, já que ele tem tantas frases, por que a gente não faz, então, essas artes que a gente já tem feito, né, personalizadas para cada marca, com uma frase que tem a ver com a marca delas, o logo a gente disponibiliza para eles compartilham na rede deles, engajam o público deles, tudo deles, mas mandam para o nosso especial. E aí a gente fez, eu coloquei, como eu já tinha ditado todas as frases do Nelson Rodrigues num docs, e é muita frase, gente, eu disponibilizei no Social Abril e falei, gente, Feira da Fruta, escolha a sua frase, me manda o logo, a gente vai
a arte que fez todas essas imagens, eles surtaram um pouco, mas no final deu tudo certo, todo mundo compartilhou, e esse foi, acho que, o que teve mais compartilhamentos, foi o da Bravo, que teve 7.800, e foi muito bacana, assim, a gente conseguiu, acho que pela primeira vez, nunca antes na história do Educar, a gente tinha conseguido fazer uma parceria com a Playboy, e acabou rolando, mas várias marcas participaram, a Você S.A., a MTV, a própria Super, o Guia, a Contigo, a Gloss, enfim, várias. Então, quem quiser aí criar com a Tia Neide, estamos abertos. São bem-vindos. Obrigado. Muito legal, Iana. Agora a gente vai para a Aline. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da info. Vamos lá, conta pra gente das especificidades da info. Tá bom. Primeiro, vamos falar da info mesmo. Pertinho do microfone, por favor. Pode deixar. Como está ali, a marca Info tem 26 anos, ela é mais velha do que eu. Da época que não existia geek, só nerd. E ela passou por várias mudanças recentemente, então hoje a revista é referência em tendência, cultura digital, ciência e empreendedorismo. Ela deixou aquele perfil mais duro de antes e hoje ela está abraçando um público muito maior. Info é a maior e mais importante revista de cultura e comportamento digital do Brasil, são 98 mil exemplares por mês e 271 mil leitores em todo o Brasil, a maioria são homens. E também temos um site, o Info Online, que é notícia. Enfim, conteúdo são reviews, dicas, downloads, games, carreira. São mais de 4 milhões de unique visitors e 7 milhões de page views ao mês. É muita gente que gosta de tecnologia, que está buscando tecnologia ali. Então, é um público que, enfim, antes de gostar da info, gosta de tecnologia. Ele é bem específico, é uma galera que é bem crítica, que, enfim, que está... É bem nicho. Pronto. Nas redes sociais, eu coloquei o Google Plus em primeiro lugar, não porque tem mais fãs, assim, mas é porque que reflete muito esse perfil de quem gosta da info. O Google Plus não é uma rede social, enfim, mas é uma rede social nova, então, isso tem agora está quase 390 mil essa semana. Então, mostra o perfil do Early Adopter, né, que é a galera que quer estar antes de todo mundo. E, milagrosamente, ao contrário de muitas fanpages fanpages é no Facebook. De muitas páginas que postam conteúdo e a galera não comenta muito, ou então comenta muita besteira. No Google Plus da Info rola um movimento diferente, assim, cada post se torna um fórum. E a galera comenta, comentário de qualidade, são críticos, assim, eles discutem bastante, 200 comentários num post, assim, é uma coisa assustadora. E no Facebook são 92 mil pessoas, mas hoje, esse mês, o Facebook passou o Twitter como fonte de tráfego para o site. É um grupo pequeno, mas é um grupo que compartilha também, que, enfim, a gente alimenta com notícia, basicamente, a gente posta a cada 20 minutos, durante 8 horas, mais ou menos, do dia. Enfim, no mínimo 15 posts, assim. Twitter a cada 15 minutos também, procura 24 horas por dia. Então, é hard news, a gente tem conteúdo para isso, a gente está produzindo, em média, 80 notícias por dia no site, e fora todos os reviews e dicas e conteúdo que, enfim, pode ser reaproveitado. Então, é um público muito cabeçudo, é um público muito específico. Mas, eu gosto de pensar assim, que tem uma galera por aí que ainda não sabe que a info é para ela, sabe? Que não sabe ainda que é fã da info, mas vai saber por quê. Quem aqui tem smartphone ou celular? Todo mundo, né? Levanta a mão, quero ver. Todo mundo, vamos interagir. Tá bom. Isso aí. Então, no mês de agosto, a Info teve uma capa chamada Como Fazer, que tinha dicas tipo, desde como conseguir investimento para sua startup até como tirar arranhão do seu smartphone usando pasta de dente. A Paula Rothman e o Cadu Silva fizeram um vídeo que entrou como mancha no iPad e Cadu, que é o
enfim, o cinegrafista mandou assim, Aline, olha, vê esse vídeo, coloca ali no Facebook, eu acho que vai dar certo. E eu só coloquei na fanpage da Info, eu não pedi ajuda aos colegas do Social Brief para compartilhar, e hoje eu fui dar uma olhada, foram 18 mil visualizações no vídeo dentro da página, porque todo mundo tem um smartphone. Todo mundo reclama de arranhãozinho, acha feio, quer disfarçar aquilo ali. Então fica a dica, porque pasta de dente funciona, disfarça sim arranhão, e a Info tem essa dica para a pessoa. Então, assim, é a brecha que a gente tem para levar tecnologia para quem não é muito fã, assim, que não é aquela pessoa que usa o tempo todo, que, enfim, porque todo mundo vai ter um celular, todo mundo, enfim, todo mundo não, mas já muita gente tem. E aposto também que a maioria aqui das pessoas tem uma conta no Facebook e, enfim, todo mundo já deve ter visto e se irritado, ou clicado, ou, enfim, sido enganado com aquelas coisinhas que, tipo, clique aqui para mudar a cor do seu Facebook. Ou então, veja quem está visitando você no seu Facebook. Ou então, saiu uma matéria do Fantástico dizendo que a privacidade no Facebook é uma coisa, enfim, clique aqui, faça isso, faça aquilo outro. E tudo isso é truque, é spam, hoax, tipo, é tudo coisa para enganar você. Mentira, né? Tudo mentira. E aí contar a história como foi. Um belo dia eu estava trabalhando e eu tinha que apagar aquele monte de tipo, mude a cor do Facebook, mude a cor do Facebook. Nossa, e aparecendo, surgia por todos os lados aquele negócio, um comentário na fanpage da Info, meu Deus, não aguento mais isso. E eu coloquei um comentário, gente, por favor, vamos parar de clicar nisso, porque isso não funciona. Por favor, isso não é certo, não vai mudar a cor do Facebook. Vocês estão caindo num golpe. E só foi por escrito na fanpage, isso deu um compartilhamento bizarro, assim, muito grande. Eu falei, nossa, tá aí, uma oportunidade. Conversei com a equipe da arte, com Olga Mendonça, com a Ana Parente e com o Gustavo Polônio, que era redator-chefe na época. Eles toparam, abraçaram a ideia de fazer uma coisa bonita, visualmente atrativa, para a gente colocar aquilo ali no Facebook e ver o que acontecia, né? Vamos ver o que é que rola. E aí deu isso aqui, ó. O Infoalerta. Esse foi o primeiro Infoalerta que a gente fez. Isso é bem antigo. Na época, da primeira vez que a gente soltou ele assim, enquanto Veja também compartilhou, algumas marcas já abriram, a Super também, na época, e foi assim, 2.000 shares. Sendo que esse daqui voltou recentemente, e voltou assim, arrasador. Né? Todo mundo estava clicando naquilo ali, todo mundo estava caindo, todo mundo estava, meu Deus, porque meu Facebook não muda. Eu falei, gente, vamos, né, acordar para a vida, então vamos resgatar esse Infoalerta. Então, ele chegou para esse total de mais de 18 mil compartilhamentos. E, assim, eu destaquei alguns números de como ele foi compartilhado em outras fanpages que não tem nada a ver com a Info. Tipo, na Capricho foram mais de 1.000 compartilhamentos, o Homem de Mulher também. Então, é um público que na lógica, ele não iria ler a Info, ele não iria na fanpage da Info, ele não ia se associar à marca da Info. Mas ele tem um Facebook, tipo, ele pode clicar naquilo ali, ele pode cair, ele não quer ser enganado, ele quer, enfim. E tem outra coisa também. Às vezes as pessoas que compartilharam não são exatamente as pessoas que caíram no golpe, mas são as pessoas que querem parecer que entendem muito de Facebook, internet, tecnologia, enfim. Porque tem muito disso nas redes sociais, né? As pessoas querem mostrar uma imagem de quem entende das coisas, que é uma pessoa legal, que é uma pessoa antenada, e blá, blá, blá. Né? E isso funciona muito também, que é um serviço, isso é um serviço que a gente está prestando para as pessoas que estão na internet, no Facebook, e passa uma imagem interessante para quem está compartilhando. Ela se sente útil, digamos assim, ela está ajudando alguém, ela está, enfim, fazendo parte, sendo ativo na sociedade online, digamos assim, ele está fazendo a diferença. Então, é um tipo de conteúdo que é, enfim. Junto com isso, também vinha uma matéria ensinando como... cliquei agora, o que eu faço? Então, isso também trazia page view para o site e novos visitantes que não conheciam a Info. Isso daí fez crescer a fanpage muito rápido. Então, foi um conteúdo nosso, uma coisa que surgiu da redação, que funcionou como um Facebook Ads, digamos assim, sem que de graça, só contou com um monte de obra.
ajudou a crescer muito rápido. E aí tem sempre um novo, digamos assim. Enquanto houver agente de má fé no mundo ou na internet, vai surgir um infoalerta. Já aconteceu com o Facebook, já aconteceu de e-mail de spam, assim, e-mail com spam, que estava meio sério. Já foram, acho que, se não me engano, uns 7 infoalertas, a gente já soltou. Assim, no total, foram mais de, eu estava tentando contar, foram mais de 40 mil compartilhamentos no total. Assim. E muita gente que, enfim, gostou da ideia. E os comentários são maravilhosos. Ai, a info sempre à frente, muito obrigada, eu tinha caído. Eles ficam gratos por isso, sabe? E ontem, a gente soltou um infoalerta. Isso aqui foi feito semana passada, e ontem saiu mais um. Foi até a Cátia Militello, que é a diretora de redação da gente, que mandou por mim, Aline, isso aqui é muito bom. E o Tiago também mandou assim, Aline, isso é um infoalerta. Eu falei, vamos fazer então. E, de fato, a gente colocou em 4 minutos, a gente já bateu a casa dos 100 compartilhamentos, e em menos de um dia já são mais de 6 mil compartilhamentos. Que foi o caso do Fantástico, que as pessoas estavam, tipo, não viram a reportagem e achavam que era verdade, e estavam pedindo, enfim, clique aqui, clique ali, para desativar a exibição, enfim, das coisas dos meus dados na sua fanpage. Sei que aquela ali era mentira. Assim, não chegava a ser um vírus ou um spam, mas era uma brincadeira de muito mau gosto, porque deixava as pessoas desesperadas ali. Minha vida está exposta, enfim. Mas é basicamente isso. Assim, é o caminho que a gente encontrou, a brechinha, para atingir um público que não necessariamente iria para a info naturalmente. Né? Porque eles não são fãs de tecnologia, eles não sabem que a tecnologia é uma coisa tão presente na vida deles e que eles poderiam, assim, contar com a info sempre para ter essas dicas, para, enfim, desde tirar arranhão do celular até conseguir investimento para sua startup. A gente está aí. Obrigado, Aline. E agora, na sequência, vamos lá, Otávio. Conta pra gente aí. Oi, tudo bem? Tá funcionando? Vou falar rapidinho aqui. Não vou nem ficar falando muitos números, vou falar alguns só. É o seguinte, a Super, eu acho que antes de eu mostrar o case ali que eu trouxe para vocês verem, eu acho que é legal a gente entender uma coisa que funciona tanto para a Super quanto para várias outras marcas aqui na Abril, que por mais que a gente trabalhe com segmento, que sejam revistas segmentadas, o público pode ser mais amplo, pode ser muito mais amplo e muito mais plural do que o que a gente imagina. Assim. Isso é bastante claro para a Super. Inclusive, teve um caso no Social Media Week, umas semanas atrás, que teve um dos painéis lá, falaram que porque a Super tem um público igual ao do Jovem Nerd, e tem mas ainda era melhor anunciar no Jovem Nerd, porque a Super tinha só 900 mil leitores no máximo, assim, na melhor das hipóteses. E os números que a gente tem são completamente diferentes. Primeiro, que a gente são mais de 2 milhões de leitores, a gente tem quase 770 mil no Twitter, mais 420 mil no Facebook, mais de 1 milhão e meio de unique visitors todo mês. Mas a maior diferença entre a gente e o Jovem Nerd é a questão do público. O público não é o mesmo. Se fala muito, a Super é uma revista de ciência, uma revista para nerd. Só que não, assim, a Super é uma revista para nerd, mas também é uma revista para uma pessoa que está interessada em história, em sustentabilidade, em comportamento, saúde, cachorrinhos, gatinhos. Então, é uma coisa muito mais ampla do que a gente pode pensar. Bom, e eu acho que aí que a gente começa o tema dessa palestra aí, né, que é o lance dos nichos. O caso que eu vou mostrar aqui é um caso que não era polêmico, mas desde ontem... Aqui são os números, desculpa. Que desde ontem virou uma polêmica, que é o Ovo do Conhecimento. Que é uma ação que a gente faz no Twitter, que a gente começou a fazer no mês de maio desse ano, que é basicamente, a gente tem um ovo lá na redação e a gente, de vez em quando, esporadicamente, a gente tira uma foto do ovo, tem um segredo dentro desse ovo, tem uma coisa, um objeto qualquer escondido, e a gente vai para o Twitter, mostra essa foto
e pede para as pessoas no Twitter adivinharem o que tem dentro desse ovo, a partir de umas dicas que a gente divulga no próprio Twitter mesmo. Por que isso é de nicho? Assim? Porque a primeira edição do Ovo do Conhecimento que a gente fez foi em maio desse ano, que foi no dia 4 de maio, que é o Star Wars Day. Então, a gente tinha um sabre de luz, um mini sabre de luz, que a gente arrumou lá na redação e queria dar isso para os leitores, mobilizar os fãs de Star Wars, que já fazem uma mobilização no Twitter no Star Wars Day. Então, a hashtag Star Wars Day, a gente transformou em Super Star Wars Day e utilizou a mecânica do Ovo do Conhecimento. A gente foi para os Trending Topics nesse primeiro com o Super Star Wars Day, tanto que as pessoas começaram a usar o Super Star Wars Day sem saber que era da gente, assim, de tanto que isso emplacou. E desde então foram 12 edições, cada uma com um tema, cada uma com uma premiação diferente. E nas 12 vezes a gente entrou nos Trending Topics, na maior parte no primeiro lugar, mas em todas a gente estava nos Trending Topics. Então é um caso interessante para a gente perceber como que era uma ação, a princípio, voltada... se a gente tivesse feito um concurso cultural normal, sei lá, mande sua frase, que é o que a gente costuma fazer, mande sua frase, a frase mais criativa vai ganhar o sabre de luz, a gente provavelmente teria muito menos participações do que a gente teve com o Ovo do Conhecimento, porque aquilo provavelmente ia fazer com que só os fãs de Star Wars, as pessoas que estavam procurando ali, que gostavam, que já estavam meio na onda do Star Wars, só elas iam participar. E com essa ação no Twitter, esse modelo que a gente achou, a gente consegue mobilizar muito mais gente, as pessoas participam, hoje em dia já conhecem, já esperam, já perguntam para a gente a semana inteira quando que vai ter o Ovo do Conhecimento, e elas estão um pouco interessadas no prêmio, assim, elas querem participar e ganhar. Então, é um jeito interessante, super interessante, de fazer com que as pessoas fiquem mobilizadas, porque você mobiliza, é uma coisa que é de nicho, mas que você acaba mobilizando mais gente do que que poderia ser antes. E uma coisa interessante também, não só pelo lance da participação, mas é que cada final quando a gente vai revelar o que tem no Ovo do Conhecimento, a gente faz um videozinho, isso aí é um print do vídeo, tem até o vídeo, mas enfim, são 10 segundos, que é na redação, é uma pessoa da redação, geralmente com essas máscaras que a gente tem um tanto lá na redação, aí tem a revelação, a pessoa vai, abre, e aí as pessoas começam a se mobilizar no YouTube também. Ah, mas, nossa, a redação é muito bagunçada, a sua mesa é uma bagunça, aquela ali é a minha mesa, acho que dá para ver mais ou menos como é que é a minha organização. E eu acho isso legal, porque também traz as pessoas para dentro da redação de um jeito que não é só a foto da redação pela foto da redação, é uma coisa contextualizada e super, super legal, assim, das pessoas participarem. E eu acho isso legal porque, assim, além da gente mobilizar esse público, além do nicho, é um público que participa bastante, é um público, essas 2 milhões de pessoas gostam das Supers, é um público super fiel, então, assim, é um jeito da gente devolver o que eles passam para a gente na relação aí do dia a dia. É isso. Legal. Obrigado. Então, agora para começar a nossa conversa aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas está aberto, né, para quem quiser perguntar, mas antes disso, queria perguntar uma coisa. Muito bacana, todo mundo aqui falou, né, de uma ação que foi inesperadamente para fora do seu nicho, e eu queria perguntar alguma coisa assim, muito específica de cada um de vocês. O que teve nos últimos tempos aí, uma coisa assim única que vocês falaram, nossa, aqui foi um ambiente onde as pessoas conversaram com a nossa marca e a gente percebeu que só a gente podia fazer isso. Eu sei mais ou menos um pouquinho de cada um aqui, mas queria escutar de vocês. Conta aí. Bom, eu acho que o exemplo, eu não sei se é exatamente o que você está pensando, mas é o mais recente que eu tenho na cabeça. Inclusive, eu já tinha saído de férias quando rolou, eu estou de férias agora, inclusive, foi a Olimpíada de Sagas, foi uma ação que a gente começou a fazer tem uns 3 meses, eu não lembro exatamente quando foi, que a gente fez um torneiozinho, fez uma playoff com 16 sagas que a gente achava que
eram representativas do público. A gente não usou o termo sagas nerds, porque não eram sagas nerds, eram sagas de desenho japonês, tinha de filme, tinha Poderoso Chefão, tinha Dragon Ball, eram sagas no conceito mais geral. E a gente colocava essas sagas para duelar com uma pergunta do Facebook, assim, com uma pesquisa lá do Facebook, aqueles polls, e as pessoas... e foi bem inesperado também, porque a participação em alguns duelos ela foi ok, foi legal, foi o que a gente estava pensando, mas em alguns foi muito mais espetacular, que foi o caso dos Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que eram os que eu achava que iam ficar tipo, em quinto e sexto lugar, e ficaram em primeiro e segundo lugar, com mais de quantos mil? Desculpa, foi Cavaleiros do Zodíaco e Harry Potter. Com mais de quantos mil votos teve? Mais de 80 mil votos, quando a média estava em torno de 3 mil votos por duelo, e esse teve 80 mil. E, assim, aumentou absurdamente o nosso falando sobre isso no Facebook, porque tinha muita gente reclamando, óbvio, porque daí foi o caso de mexer com fã-clube, né? É uma galera meio jovem, tipo, galera adolescente é muito mais engajada e muito mais troll, e manda e-mail pra gente, xingam a gente, mas também tem muita gente que acha isso legal. Então, eu acho que é uma coisa que foi pontual na Super, assim, foi uma experiência interessante, que não foi tão representativa assim em número de page view, nem nada disso, apesar da gente tem uma galeria de imagem para cada saga. Mas o mais legal foi ver a interação das pessoas no Facebook. Então, eu acho uma coisa que poucas marcas conseguiriam fazer exatamente isso do jeito que a gente fez. Assim. Eu acho que foi um caso bem sucedido. Legal. Quem ganhou? Harry Potter. Mas Olha. com uma polêmica que você não tem noção. E na batalhava com quem mesmo? Era Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiro é bem mais legal. Cavaleiros é bem mesmo. Fala aí pra gente. Não sei, cara. No que você estava pensando? Então, eu acho as caixas de comentários de vocês muito divertidas. Acho que tem uma galera que conversa ali. Eu não vou saber agora matérias, que eu não vejo tudo, mas tem uns espaços que, assim, onde eu queria chegar, então eu vou abrir logo, que foi meio enigmático, né? As marcas de vocês são ambientes seguros onde as pessoas se sentem parte. E assim, o Ning talvez seja o exemplo mais específico, mas se vocês pensarem, há alguns lugares onde as pessoas se sentem à vontade de compartilhar aquilo que só ali elas falariam. Então, eu acho que o fórum da Info tem muito disso, algumas matérias têm reviews, as pessoas discutindo, igual você falou, no Google Plus, é incrível o que acontece ali. Tem uma coisa quem acompanha a Info, é porque todo mundo acha que sabe tecnologia, entende muito bem, às vezes até sabe muito, assim. Sim. Então os comentários que chegam cheios de propriedade, assim, sabe? Não, esse smartphone Tá não errado. é melhor, tá errado isso. Como assim você colocou que são tantos gigas? Não, sabe? Sempre é cheio de propriedade ali. A galera vem e assim, é o espaço que eles têm para mostrar que eles sabem mais que a Info, sabe? Então sempre tem isso lá. Muito. É legal. Talvez seja também um lugar onde alguém que se acha entendido em tecnologia consegue conversar com outras pessoas do mesmo... Também. Então, eu acho que é legal isso, né? O jeito de você encontrar pessoas com conhecimentos, interesses em comum. Eu acho que o Ning, pelo menos no nosso caso, funciona muito bem, porque, assim, elas estão no Facebook, mas elas não ficam no Facebook só para falar da casa delas, porque eu acho que encheria até o saco dos amigos e dos familiares. Tipo, sei lá, estou pesquisando um sofá novo e fico lá dando like em todo o link de sofá. Isso é chato para os seus pais, para os seus amigos e tudo mais. No Ning não, é legal. Você entra, fala do sofá, conversa com as pessoas dão dicas, e você acaba se tornando amiga das pessoas, tipo, mesmo que virtualmente. Se bem que eu acho que, pelo menos na minha casa, já teve casos de pessoas que se encontraram fora, assim. Então, tipo, encontro de leitores, eles vêm, tipo, olha, pela primeira vez se conhecem pessoalmente. E uma coisa legal, pelo menos, que acontece com a gente, é que eles fazem um amigo secreto no fim do ano, com o pessoal da comunidade. Nossa, muito legal. A gente não interfere em nada, eles que organizam e tudo mais, eles sorteiam, e você tem que mandar via correio um presente que é feito para casa, e alguma coisa que a pessoa mesma fez, né, ir na loja comprar. E aí, tipo, eles fazem, recebem, tiram fotos, ficam desejando Feliz Natal e mandando, conhecem a família das pessoas, tipo, virtualmente, tudo mais. Então, é bacana por isso, mas eu acho que é o fato de juntar pessoas com conhecimentos e interesses em comum num único espaço, assim, sem parecer o chato, sabe? Sem ser aquela pessoa do Facebook que fala só de um único assunto, assim. Eles são meio tia Legal. Neide, né? Tô vendo. No Legal. Educar, eu acho que é um exemplo que eu posso dar assim de cabeça. A gente está com uma campanha institucional da importância da lição de casa, enfim, dicas para os pais ajudarem os filhos na lição de casa, e fez uma série de conteúdos também para o Face para divulgar isso.
E aí, quando a gente postou um deles, algumas mães falam coisas do tipo, puxa, mas eu não tenho tempo para fazer isso com meu filho, onde que eu vou arrumar tempo? Já trabalho, pura balela e não sei o quê. E os próprios fãs do Educar, né, que a gente conhece a carinha, já sabe que acompanham há tempos, eles mesmos se encarregam de responder e falar, não é bem assim, é uma questão de prioridade, enfim. E eles ficam, essa troca é de fato bem legal, assim, eles sentem que... Também donos da marca, né? Exatamente. A coisa da camiseta é muito impressionante pra gente. Eles querem muito vestir a camiseta do Educar para Crescer, assim, eles têm um amor realmente à marca. E aí até o marketing está vendo maneiras de a gente conseguir disponibilizar isso para eles, revertendo o dinheiro para a impressão de cartilhas, né, que é uma outra ação que a gente faz. Então, acho que os fãs do Educar são muito, muito engajados, assim, se sentem pertencentes mesmo. Legal, legal. E vamos lá para a plateia. Pergunta. Diga aí. Oi, boa noite. Eu vejo que vocês conseguem manter uma relação com o público, embora seja muita gente, vocês conseguem se relacionar, manter o pessoal ativo e participando com vocês. E vocês aproveitam diversas oportunidades, sazonais, ou então alguma coisa que acabou saindo sem querer, e vocês, pô, isso deu muito certo, vamos fazer mais disso. Isso é muito bom, mas eu queria entender um pouco mais, porque o Facebook, por exemplo, te dá uma série de outras informações sobre o seu público que você pode usar de forma um pouco mais estratégica. Eu digo, se vocês conseguem aproveitar essa galera toda que está comentando e participando da comunidade de vocês para conseguir uma parceria estratégica e, de repente, aumentar o público feminino com algum parceiro que vocês tenham interesse em, de repente, em conseguir um tipo de receita fora do lugar comum de receita de web, que é vender banner e publicidade, que é aquela coisa que um dia essa fórmula pode ir por água abaixo, tentar trazer coisas desse tipo, porque isso é um potencial e tanto, né? Muita gente falando com vocês o tempo inteiro e é difícil você conseguir isso com a frequência que as redes sociais te dão, assim, a intensidade que as redes sociais te dão. A minha dúvida é essa. Vocês conseguem ou vocês visualizam uma forma de usar outros dados que são demográficos e aquela parte do Facebook Insights, que é um recurso até recentemente o Thiago mostrou numa dos painéis que a gente teve aqui já, para reverter, trazer receita mesmo para o site, para falar, pô, preciso de grana e esse cara aqui, eu vou conseguir fazer isso com esse público de propósito. É isso. Digam aí. Eu acho que monetizar as redes sociais ainda é o grande desafio, né, que a gente tem. Não acho que, no caso da Info, a gente não ganha dinheiro ainda com esse tipo de estratégia, mas ganha audiência. Eu consigo, por exemplo, ontem, no Infoalerta, eu tive 2 opções com arte, com 2 textos diferentes, um mais extrovertido, brincando com um só que não, né, que é uma linguagem da internet, internetês, e o outro mais sério, assim, um que qualquer pessoa entenderia. E eu fiquei olhando ali, o Só Que Não ia ser muito mais legal, ia ser muito mais divertido, ia passar somos modernos e tudo mais. Mas eu fiquei pensando que talvez a minha tia-avó não entendesse Só Que Não, e ela não fosse compartilhar, e minha tia-avó está no Facebook, sabe? E aí eu acabei optando pela linguagem mais séria, e acho que foi o que deu mais certo, porque acabou surgindo umas pessoas na nossa fanpage que não... mulheres mais velhas, gente que não estaria ali se não fosse pelo Infoalerta. E o resultado disso foi que a matéria que vinha junto entrou ficou em terceiro lugar das mais lidas do site, sabe? Então, não gerou receita, não deu dinheiro ainda, a gente não sabe se pode fazer, até porque tem uma coisa de não poder utilizar um espaço que é dado de graça para você ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Tem umas regras ali que, enfim, dificultam um pouco essa coisa de ganhar dinheiro em cima disso. Mas a gente ganhou audiência, o resultado foi bom no final das contas, assim, sabe? Assim, está dentro do esperado. A gente quer usar a rede social para trazer audiência, então esse tipo de campanha, esse tipo de ação ajuda muito. E foi, assim, a linguagem, o visual, tudo. No começo foi um pouco no susto, mas depois começou a pensar que não, tem que ter, sim, um dado interessante da Info é o seguinte, a maioria dos fãs da fanpage são homens. Sendo que quando vai ver o público alcançado, a maioria é mulher. Tipo, são homens que quando eles compartilham alguma coisa, a maioria das pessoas que veem o que eles compartilham são mulheres. Então, na hora da curadoria do que entra no Facebook, eu penso nisso também. Eu procuro evitar colocar uma coisa muito cabeçuda, assim, tem review
de coisa muito pesada, tem matéria, às vezes, um pouco mais específica, mas eu procuro colocar as coisas mais leves, assim, aquilo que vai interessar de alguma forma para essas mulheres também que não estão na fanpage, mas elas podem ser impactadas porque as pessoas que estão na fanpage podem compartilhar aquilo ali. No caso da Info. Eu acho que o trazer dinheiro, sei lá, principalmente pelo Facebook, é uma coisa que, pelo menos no caso, eu falo pela Super, mas eu acho que é representativo, assim. Ainda não se aprendeu aqui, mas, inclusive, o contrário, a gente paga para ter mais gente nas páginas. Inclusive, isso tem uma coisa legal da Super que a gente aprendeu com Educar para Crescer, que foi depois que, com a experiência de Facebook Ads, essas coisas. E depois, quando você estava fazendo Facebook Ads, não sei se todo mundo sabe como é a mecânica, você escolhe exatamente o público que você quer atingir, para quem você quer imprimir aqueles anúncios. E você coloca lá, você pode dividir esse público por interesses. Então, um cuidado que a gente teve, e que a gente tem até hoje, que a gente aprendeu com eles, foi deixar essa página, a página do Facebook, pronta para esse cara que a gente quer mandar um anúncio para um cara que gosta de games. Então, a gente tem que ter no Facebook alguma matéria de games, algum destaque de games. Então, a lógica é a outra, assim, é invertida. A gente primeiro traz as pessoas e, quando elas chegam, a gente tem uma coisa legal lá para elas. E aí, a gente vai construindo esse público, constrói editorialmente, porque eu acho também que fazer uma ação de propósito, assim, eu acho que, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com a sua marca é inviável e, sei lá, a longo prazo não surte efeito nenhum. Então, tem que ser uma mudança editorial, sabe? Eu acho que se a gente quer, a revista passa por uma reformulação, a marca quer mudar o público, então isso tem que estar refletido na revista inteira, em todas as notas, em todas as matérias que você publicar. Acho que a lógica, por enquanto, está sendo invertida, assim. Mas tem um caso legal no Twitter que a gente fez, que também não foi uma ação nossa de propósito, era uma ação publicitária. A gente divulgou, era um infográfico que estava no site, na home da Super, e a gente tweetava ele de vez em quando, e era um sucesso, assim, foi tipo um grande case de publicidade, porque era um infográfico legal, era uma peça legal. E foi uma coisa que veio de agência, enfim, veio da publicidade online, mas que super funcionou. Então, acho que por enquanto, a gente está explorando esses outros caminhos aí. O dinheiro está vindo do jeito que a gente sabe fazer, o resto a gente ainda não aprendeu. Eu acho que é um pouco diferente do Facebook. O Ning, como é uma rede própria, a gente até tem mais liberdade em termos de uso. Assim, não que a gente tenha grandes cases de receita que veio para a rede social em si. Já teve, acho que, patrocínio em algum momento, porque como é uma parte do site, você pode vender como se fosse o site. Então, pode vender uma publicidade, um patrocínio. Eu lembro uma vez que a gente fez uma ação que era uma marca de produtos para cachorros, se não me engano. Então, eles queriam um público que gostasse de animais de estimação. Então, tinha um grupo dentro da comunidade Minha Casa que era bichos de estimação, então era só com aquelas pessoas que estavam lá dentro, tipo, era pouca gente, 600 pessoas, mas era um pessoal que gostava, um pessoal específico. Então, eu acho que isso é legal. A parte editorial que o Otávio falou é legal também, porque a gente precisa decidir alguma coisa editorialmente, a melhor pessoa para perguntar é o pessoal que está ali interagindo, que conhece tudo mais. E eu acho que, assim, do fato de usar os dados que tem ali, como o Ning, como a gente que administra, a gente tem todo acesso ao banco de dados, tem uma coisa que a gente vai começar a fazer, que ainda não está muito em prática, que é uma nova rede que chama Clube da Construção, que é voltado para quem está construindo e reformando. E a ideia é que, de alguma forma, a gente use os dados demográficos para ensinar, para mostrar para as pessoas qual a melhor coisa para você fazer se você mora no Nordeste. Então, aqui são as melhores lojas, aqui tem os descontos, e aqui você tem que fazer uma construção de uma forma diferente por causa do clima. Só que, assim, a gente não está muito em prática ainda, é um projeto mais para o futuro. Que eu acho que, sei lá, talvez a localização geográfica e endereços seria, acho que, a melhor forma ainda de você, os melhores dados que você tem para usar, tanto para, enfim, vender alguma coisa, quanto editorialmente. No Educar, em relação a dados especificamente, a gente não tem nada pronto, nenhuma estratégia específica, mas em relação a retornos que a página no Face trouxe para a gente, como a gente tem uma página relativamente grande e o engajamento é muito bom, a participação é sempre alta, muitas editoras começaram a procurar a gente para propor parceria para concurso cultural, e aí, de novo, todo mundo em pânico por causa da palestra de ontem, não sei se todo mundo esteve, mas muito do que a gente faz é errado. Enfim, mas muita gente procurando visando esse público que é nosso, assim, né, que está lá no Educar para Crescer. E um caso específico foi de uma loja de joias, que
que acabou conhecendo o Educar pelo Face, né, deve ter recebido alguma coisa, gostou e aí entrou em contato para ver se eles podiam fazer a doação queriam apoiar, né, o projeto, e se eles podiam fazer a doação de uma joia. Assim. Então, foi o máximo que a gente conseguiu de retorno financeiro, digamos assim. Ok, a pergunta para a Info e para a Portal Casa. Qual o retorno em page views do Google Plus, da Info e do Ning? É pouquinho. Do Google Plus muita gente lá, mas ainda é pouco clique, assim. Digamos assim, mas o total das redes sociais, digamos, é pouquinho por cento do total do tráfego que vem das redes sociais para o site da Info. Eu sei lá, não saberia dizer em número especificamente. Vamos supor assim, se o mesmo link que eu coloco no Twitter, eu vou ter 300 cliques, no Facebook eu vou ter 260, no Google Plus eu vou ter, sei lá, 90, certo? E o legal deles, assim, já entrando na resposta, é que eles são constantes ao longo do dia. Então, começa meio-dia e vai até meia-noite, assim, sem parar, o mesmo número de cliques, igual. Eu tenho uma teoria de que o Google entrega igual, mas eu não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que eles usam o Google Plus como fórum. Essa é minha, assim, acho que eles não estão muito interessados em ler a notícia, eles estão interessados em debater o assunto da notícia ali. Eles não conversam entre si, não são amigos, eles não postam foto do que fizeram no final de semana e nem coisinhas engraçadinhas. Mas quando eu coloco algum assunto, assim, eu evito, eles são bem, assim, eles têm um perfil certinho, sabe? Eles não gostam da Apple, eles não gostam de Facebook, eles não gostam nada disso, então eu evito colocar esse tipo de assunto. E quando eu coloco coisa sobre Linux, ou sobre qualquer coisa sobre Google, Android, qualquer coisa assim mais... Nossa, o debate é incrível, é bonito de ler, sabe? Você fica, nossa, sabe? Eles escrevem bem, os comentários são grandes, assim, não são legal, gostei. Acontece, claro, mas quando você vai ler, tipo, poxa vida, e um responde o outro, sabe? Mas fulano, isso não é assim, sabe? Isso é desse jeito. Não, mas, enfim, e acaba virando um fórum. Então, eu acho que a conversa desenvolve ali dentro, ela não vai para o site ainda, sabe? Mas eu tenho esperança que isso um dia vai acontecer. Quando o Google Plus bombar assim de vez, a gente está com uma base muito boa já. Está ali prontinha. Nádia? Então, na verdade, assim, porque a gente consegue medir a audiência de duas formas. As pessoas que estão dentro da comunidade, então, se está navegando na comunidade, a audiência conta para a gente. E, né, só, assim, de pessoas que entrariam em uma das 4 comunidades Ning no mês de setembro, se não me engano, a gente fechou com mais ou menos 1.800.000 page views. Só que é isso, tipo, pessoas que entraram ali. É que geralmente é muita foto, então a pessoa entra e fica lá vendo 50 fotos e tudo mais. Aí, se a gente pegar quem clica na comunidade e vai para o site, deve estar mais ou menos 2 milhões de page views por mês. Só que, assim, o site tem 40 milhões de page views. Tipo, parece bastante quando a gente fala em número absoluto, mas, enfim, em relação ao todo, ainda é pouco, assim, acho que dá para crescer. E também porque o site em si ele é muito baseado em galeria de foto. Então, a gente tem uma galeria de 50 salas. Então, a pessoa clicou no link, foi para o site e foi lá. Ficou muito tempo vendo muita foto. Mas é legal por isso. Acho que o fato de poder somar a audiência da pessoa que está ali na rede social é legal, porque o pessoal vai lá, discute, briga no fórum, tudo bem, eles estão lá dentro ainda. Então, estão dando time spent para a gente, eles estão dando audiência, estão ajudando a gente de várias formas, quando eles põem um conteúdo, quando, enfim, brigam mesmo lá dentro. Então, é bacana por isso. Legal, então a gente encerra o debate de hoje. Muito obrigado, o tempo estourado, por isso que a gente não continua. Valeu, até amanhã. Obrigada.